Raquel foi a esposa de Jacó, mãe de José e Benjamim. Sua história está registrada no livro de Gênesis e ela é uma das mulheres mais conhecidas na história bíblica. O nome Raquel no hebraico significa ovelha, e neste vídeo você conhecerá a verdadeira história de Raquel na Bíblia. Então inscreva-se em nosso canal e ative também todas as notificações para você receber outros estudos bíblicos como este. Raquel era a filha mais nova de Labão, o irmão de Rebeca e filho de Betuel. Como Rebeca era a mãe de Jacó, logo Raquel e Jacó eram primos. Raquel também tinha uma irmã mais velha, chamada Lia. Em Gênesis capítulo 29 e versículo 17, a Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito formosa. Mas alguns versículos do livro de Gênesis parecem indicar que durante muito tempo Raquel não esteve totalmente livre das influências pagãs de sua casa. Ao contrário de Sara e Rebeca, que prontamente adotaram o Deus de Abraão e Isaque, mesmo depois de muitos anos de casamento com Jacó, Raquel ainda furtou os ídolos de seu pai, embora o texto bíblico não explique o motivo de Raquel ter feito isso. Alguns comentaristas até sugerem que talvez a atitude de Raquel tivesse a ver com a distribuição da herança na casa de seu pai. A história de Raquel começa na Bíblia logo após o episódio em que Jacó enganou Isaque e recebeu sua bênção em lugar de Esaú. Para fugir da ira de seu irmão que desejava matá-lo e para encontrar uma esposa de entre seus parentes, Jacó foi para Padã Arã. O primeiro encontro entre Jacó e Raquel foi próximo a um poço. Raquel havia ido ao poço para dar água às ovelhas de seu pai e Jacó tirou a pedra do poço para ela. De acordo com Gênesis capítulo 29 e versículo 11, pode-se dizer que Jacó amou Raquel à primeira vista. Ele fez um acordo com Labão para que pudesse se casar com ela. O acordo consistia que Jacó deveria trabalhar 7 anos por Raquel. Nesse ponto, a Bíblia descreve o tamanho do amor de Jacó por Raquel, nos informando que os 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, quando se passaram 7 anos, o pai da noiva deu um grande banquete para celebrar o casamento. O problema é que Labão enganou Jacó e lhe entregou como esposa sua filha Lia. E para justificar sua atitude, Labão alegou que não era costume naquelas terras casar a filha mais nova antes da filha mais velha. O curioso é que esse não era um costume generalizado no Antigo Oriente Próximo, nem mesmo confirmado por documentos encontrados da época, como os documentos acadianos de Nuzi. Também parece estranho que Jacó não soubesse de tal costume após ter vivido por 7 anos naquele lugar. Por isso, é muito provável que Labão tenha inventado toda essa história ou até mesmo se aproveitado de um costume que de fato existia, mas que não era tão tradicional, como um tipo de desculpa para tentar justificar o fato de que tinha enganado Jacó em benefício próprio. Seja como for, quando descobriu que havia sido enganado, Jacó procurou Labão para tirar satisfação sobre o ocorrido. Então Labão propôs um novo acordo, onde Jacó poderia ter Raquel por mais 7 anos de trabalho a favor dele. Como Jacó amava muito a Raquel, ele concordou com a proposta de Labão, e passando a semana de festejos decorrentes do casamento com Lia, Jacó teve Raquel por esposa e continuou trabalhando para Labão por mais 7 anos. Na sequência da história bíblica fica muito claro que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Mas Lia, por outro lado, deu filhos a Jacó, o que causou ciúmes em Raquel. Inclusive, Raquel chegou a pressionar Jacó como se ele fosse o culpado de sua esterilidade com aquela conhecida declaração: "Dá-me filhos, senão morro". Naquele tempo, na cultura daquela região, uma mulher estéril não tinha valor e servia de vergonha para o marido. Então Raquel se aproveitou de um antigo costume na região que permitia que, se uma mulher de classe social elevada fosse estéril, ela poderia oferecer uma serva pessoal ao seu marido para, através dela, dar à luz a filhos que seriam legalmente seus. Uma curiosidade é que, conforme uma tradição do Antigo Oriente Próximo, a concubina dava à luz literalmente sobre os joelhos da esposa, simbolizando que a esposa é quem havia dado um filho legítimo ao seu esposo. E foi assim que Raquel fez com que Jacó tivesse filhos de sua serva Bila e se tornou a mãe adotiva de Dan e Naphtali. Esses 2 nomes revelam o drama enfrentado por Raquel e a situação conflituosa em seu lar. O nome Dan tinha a ver com o fato de Raquel ter entendido que Deus havia ouvido sua voz e julgado sua causa. Já o nome Naphtali expressava a rivalidade entre as 2 irmãs, que inclusive Raquel enxergava como uma verdadeira luta. Apesar de seu plano ter funcionado, Raquel ainda buscava desesperadamente a possibilidade de ter um filho biológico.
Inclusive, nesse contexto, a Bíblia registra como, em seu desespero, Raquel tentou encontrar a solução para o seu problema no uso de mandrágoras que naquela época tinham a reputação de aumentarem a fertilidade. E o texto bíblico diz que pelas mandrágoras, Raquel praticamente alugou Jacó a Lia. Mas curiosamente, quem engravidou naquele episódio não foi Raquel, mas Lia. Isso mostrava que a soberania sobre a vida sempre esteve nas mãos de Deus. Então a Bíblia diz que finalmente chegou o tempo em que as orações de Raquel foram ouvidas e ela deu à luz a José, o homem que mais tarde se tornaria governador do Egito segundo o propósito soberano do Senhor para preservar a família da aliança. Aqui vale ressaltar que quando Raquel deu à luz a José, ela reconheceu que o nascimento do seu filho havia ocorrido pelo poder de Deus e não pelas supostas propriedades de uma planta ou qualquer outra coisa. Com os anos, o relacionamento entre Jacó e Labão começou a ficar muito difícil e Jacó resolveu fugir com sua família. Jacó havia prosperado muito enquanto trabalhava para Labão, e quando fugiu, Jacó levou consigo, além de sua família, todos os seus rebanhos. E foi na ocasião da partida de Jacó da casa de Labão que ocorreu o episódio do furto dos ídolos por parte de Raquel. E quando Labão perseguiu e alcançou Jacó, ele fez a acusação de que seus ídolos tinham sido furtados. A Bíblia também esclarece que Jacó não sabia que Raquel havia feito isso, tanto que ele considerou que o caso do furto foi tão grave que o culpado deveria ser entregue a Labão. Labão chegou até a revistar as tendas da família de Jacó, mas não encontrou nada. Isso porque Raquel havia colocado os ídolos na sela de seu camelo e sentado em cima deles. Não se sabe como ou quando Jacó descobriu o que Raquel tinha feito. Mas sabemos que quando Deus ordenou que Jacó voltasse para Betel, ele instruiu a sua família a lançar fora os deuses estranhos que havia entre eles. No registro da jornada de Jacó em direção ao encontro com Esaú, mais uma vez a Bíblia mostra que mesmo depois de tantos anos, Jacó ainda tinha Raquel como sua grande amada. Por isso ele colocou Raquel e seu filho José numa posição de maior segurança em sua caravana, evitando que ela e José sofressem qualquer danos eventuais. Depois, após partir de Betel, estando a caminho de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Raquel teve um parto muito difícil e acabou morrendo logo após o nascimento do menino. Num primeiro instante, o menino foi chamado de Benoni, no sentido de infortúnio, refletindo assim toda a angústia que caracterizou o parto de Raquel. Entretanto, Jacó chamou o menino de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Raquel então foi sepultada no caminho de Belém e Jacó levantou uma coluna sobre sua sepultura. O lugar atual dessa sepultura é incerto, mas uma antiga tradição sugere uma distância de aproximadamente 2 quilômetros ao norte de Belém. Seja como for, a localização desse túmulo ainda era conhecida nos tempos de Saul. Raquel também é mencionada outras vezes na Bíblia. No livro de Ruth, por exemplo, ela é lembrada como edificadora da casa de Israel, juntamente com Lia. Já o profeta Jeremias, em seu livro, citou o pranto de Raquel, se referindo à destruição do reino do norte. E mais tarde, essa mesma profecia também foi aplicada na matança dos inocentes ordenada pelo rei Herodes nos tempos do Novo Testamento.